Como é que eram as épocas festivas antigamente? As épocas antigas, festivas de antigamente, como são agora, mais ou menos, só que eram vestígios de outra maneira. Quais é as épocas festivas que tu te referes? Carnaval? Exatamente, o Carnaval, portanto, antigamente, há uns anos atrás, era o baile de Carnaval que se fazia aqui. Então no Carnaval a tradição era um baile? Era um baile, era andar aí no dia de Carnaval, no domingo, terça-feira, dia de Carnaval, andar por aí, mascarado, com os músicos a tocar, aí de rua em rua. Era muito engraçado. A nossa vida antigamente era manhã, em casa dos meus pais era assim. Manhã bebia-se o café, ia-se para a horta a achar batatas. E outras vezes ia-se fazer lenha com o machado e depois os campos fora. Eles matavam aqui às 5 da manhã, ia a fazer lenha para as algareiras, que elas estavam no centro de sol. Era para ganhar o dia para trabalhar. À noite soltávamos lá com um cabecinho de sol e vinhamos para casa. No outro dia tornava a fazer a mesma coisa. Era o que fazia. Então, e você, pronto, eu sei que você gostava muito do Carnaval, não é? Era, andava. Gostava muito de andar aí no... Andava aí no Carnaval, cheguei a andar 3 dias no Carnaval vestido com umas cirolas. Só com umas cirolas? E andava aí de terra em terra, claro, íamos para as algareiras, íamos para os montinhos, para lá para o Sobrete, e depois pedia dinheiro com uma saca de adubo, tinha lá uma saca assim, tiracolo, punha às costas e andava a pedir dinheiro de porta em porta, uns e outros, para cá dinheiro. Ai, muito boas, lindas. Antigamente, olha, nós íamos aos bailes, sabem como eram os bailes antigamente? Éramos com as nossas mães. E depois as mães sentadinhas à roda das salas e os rapazes iam pedir para nós irmos a dançar. Assim é que eram os bailes de antigamente. Muito bonito. Vocês agora têm outra liberdade. Pois, é verdade. Que tradições havia antigamente aqui na zona? Eram só os bailes, não havia outras festas. Eram só os bailaricos. Então não havia E por dentro no Carnaval e assim? Havia as festas do Carnaval, havia o baile do São João, essas coisas eram o que havia antigamente. Então, e digam, jogavam assim nos tempos livres, jogavam alguns jogos? Tipo... Nunca jogava nada, filho. O nosso jogo era trabalhar no campo, mas nada, antes de mudar jogos. Olha-se a trabalhar. Sabes com quantos anos fui trabalhar? Com quantos? Aos 12. Para o Fundo de Fomento Florestal. Para o Val de Boi. Vinha de 15 em 15 dias para casa, porque era só tínhamos aquele fim de semana e depois ia outra vez. Por isso estás a ver como eram os nossos... Mas lá, quando saíamos do serviço, ainda tínhamos tempo para irmos brincar. Aos 12 anos. Era assim, os nossos tempos livres. A gente antigamente tinha menos tempo livre do que há agora. A gente antigamente trabalhava todos os dias. Apenas tinha os dias de festa de descanso e pouco mais. Como se deslocavam para os bairros da aldeia e para a vila? A pé. Sempre a pé? Nunca ia de carroça nem nada? Ainda andei a cavalo no burro. A sério? Uma vez tive uma coisa no pé, não conseguia andar, o meu avô é que ia comigo ao posto médico porque tinha que ir, mas ia a cavalo no burro. A Algarete, não é? A Algarete. Não havia aqui nada, aqui não vale cavalos. Era assim. Qual o meio de transporte que tinham para se deslocar à cidade? Era a caminhonete, não havia outra coisa. Era o autocarro. Mas não havia carro, não havia carro. O meu pai, por acaso, teve que carro logo muito cedo. Eu tinha 16 anos quando comprou o carro, mas naquela altura pouca gente tinha carro. Muito pouca gente. Não havia outros. Pois. Iam de carroça, uns iam era motorizado, era o que havia, ou a bicicleta. Ia de a pé e víamos. Uma vez mais atuava o que eles têm. Quando casávamos, vamos aqui à Armida Cortes, que era solteira. Lá passo lá ali, depois ela andou lá de namoro com o rapaz e ela viemos embora, trouxeram para casa. Sempre a pé, sempre a pé. Sempre a pé. Pois, não tinha nenhuma carroça, Não tinha nada, nada. Carroça,
Só tipo uma bicicleta quando já por cadastro comprei uma bicicleta. Olha, a maior parte das vezes era a pé, não havia, depois mais tarde vierem as bicicletas e começámos a deslocar nas bicicletas. E quando tinham que ir para Porto Alegre, como é que iam? Bicicleta, ou era nas caminhonetes, ou depois mais tarde começarem a vir as motorizadas, mas em princípio foi de bicicletas, quando eu tinha aí os meus 14, 15 anos, por aí. Como se exercia os trabalhos no campo antigamente? Você nunca trabalhou no campo? Eu trabalhei no campo ainda, mas era nos viveiros. Mas pronto, então isso. Era no viveiro florestal, que era a semear eucaliptos, os pinheiros, a fazer arpicagens, a encher sacos, era o meu serviço era isso. Não era no campo, eu nunca andei assim no campo. Ia para apanhar batatas, lá quando o meu pai semeava, ia para as hortas com a Apanhava azeitona ou não? Sim, mas nada. Nunca foi ceifar nem nada disso? Nada disso, nada. Não fiz nada. Eu comecei logo a trabalhar aos 14 anos, ali na horta dos Piruídos. Ela chegava tantas mãos a Tizarcita e a Chica. Depois de uma vez andava até nas costas e era um sábado. Elas quando tinhas que ir para o namoro e tinha que querer fechar as barras da gente. Depois a Chica mesmo não, estava sempre bem. Largou-me com o rabo do sacho, depois parava ela e chorava. Já me estou a chorar com Era, pronto. Então, mas também colhia azeitonas, ceifava, né? Sei que você... Azeitonas. Aqui na dos parentes, andei ali há alguns 3 anos com uma das colheres. Tinha uma mulher, era a mãe, era o Zé Clipa, a minha mãe Rosa, a coisa. Era o Zé Pacheco, a mulher. Andávamos lá e eu tinha a mãe do Chico, andava lá também, era apanhar as atoras que a gente continua. A senhora só fazia apanhar as atoras. Porque ela tinha medo de precisar para as tomarejas, assim para as oliveiras, então apanhava só as atoras. Comecei por ir para os montes. Em princípio era levar o comer para as pessoas que andavam a trabalhar, o almoço, o jantar, e depois, mais tarde fui para a ajuda de gado, depois passei para Ganhão, que era andar a lavrar nas terras com uma junta de bois ou vacas, e por aí fora, até que comecei a trabalhar noutros serviços, onde se ganhava mais alguma coisa. Então, Por exemplo, trabalhar num lagar de azeite, trabalhar numa máquina debulhadora, que era onde se ganhava mais algum dinheiro, porque naquela época era difícil. Então, e lembras-te se havia alguma comida especial, quando era alguma altura do ano especial? A altura especial de comida não era muito normal, porque toda a gente vivia com muita dificuldade. Não era muito fácil fazer, por exemplo, um almoço muito melhorado, porque as famílias eram sempre grandes, era sempre muitos filhos e não era muito fácil. Nós como tínhamos gato, comíamos sempre os frangos, era coelhos, nós lá isso tínhamos, e era cabritos, também tínhamos nessa altura com o meu pai, tínhamos sempre teve gado. Na Senhora Alegria comia uma comida especial? Era sempre um cabritozinho e era sempre os galos, naquela altura. Lembra do meu pai? Era. A casa dos meus pais era assim. No tempo do repolho, do verão, comíamos repolho ao almoço, ao jantar e à ceia, era todo dia. No tempo era de verão. No outro dia era para de manhã, à noite e de manhã. Quando era mogão com feijão à tarde, manhã e à noite, era sempre. E ainda tinha um bocadinho de carne, de vez em quando? Um bocadinho de farneiro, um bocado de tocinho. Era o que se comia. Então, eu sei que vocês tinham frangos e assim, ainda matavam nenhuma galinha? Lá só se comia carne de galinha, quando a mamãe tinha um filho, depois já matava as galinhas para fazer o caldinho. Eu comia sempre com a tua avó. Era? Ela matava uma galinha e comia com a avó.
Então, e pretende na Senhora Alegria, no Natal, na Páscoa, na comunhão assim nada melhorzinho? A minha mãe testemunha ali na horta, onde era para Páscoa, fazia sempre macarrão com grãos. Era macarrão com grãos é que fazia. Uma panela grande barro de platinha, e depois cozia cada panela de paixão e grão e depois íamos comendo dali. Pois. Eu tinha lá que no seu prato era tudo um barranhão mesmo, e comecei um barranhão. O que lhe marcou mais na sua adolescência? A minha adolescência foi assim um bocado complicada, porque a minha mãe faleceu. E quem tomava conta do meu irmão, do João Luís, era eu. Tinha 8 anos, comecei a tomar conta dele. Passei um bocado ainda. Depois aos 12 fui trabalhar. A adolescência era a trabalhar. Tive uma adolescência normal para a época que a gente se vivia. Trabalhei, fazia a minha vida normal até chegar à altura de ir para a tropa. Depois fui à inspeção, fui para a tropa. Estive na tropa, não estive lá o tempo todo porque vim livre. E depois, a partir de vir da tropa, ao fim de 1 ano ou 2, reconstruí a minha vida, casei.